Números, capítulo de número 10, versículo 33 ao 35 de Números. Números 10, versículo 33 ao 35. Diz assim a palavra do nosso Deus: assim partiram do monte do Senhor, a caminho de 3 dias, a arca da aliança. Põe na sua cabeça, a arca da aliança. O Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para buscar o lugar de descanso. Partiram do monte do Senhor, e Deus foi na frente deles, durante 3 dias, porque Deus queria levar aquele povo para um lugar de descanso. Põe na sua cabeça, Deus vai na nossa frente sempre, para nos levar para um lugar de descanso. Então Deus quer dar paz no meu coração, Jesus quer dar paz no teu coração. 34. A nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiu do arraial. Olha só, o 35. Acontecia que, partindo a arca de Moisés, Moisés dizia, acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, dissipado sejam teus inimigos, fuja diante de ti os que te odeiam. A arca do Senhor sempre ia na frente. A arca do Senhor hoje simboliza a palavra do nosso Deus. A arca do Senhor hoje simboliza na nossa vida a direção que nós encontramos na Bíblia. Então sempre a arca do Senhor estava na frente do povo de Israel, para que eles pudessem ter vitória. Se eu e se você quiser ter vitória na sua vida, nós temos que colocar sempre a arca de Deus na nossa frente. O que é a arca de Deus? A palavra de Deus. Você pode morrer de trabalhar, você pode trabalhar de dia e de noite, você pode trabalhar 24 horas, 36 horas, mas se você não colocar a palavra de Deus na sua frente e começar a obedecer, não tem como Deus mudar o seu futuro. Por que eu estou pregando isso hoje? Hoje é o primeiro Santa Ceia de 2025. Então nós temos toda a Santa Ceia, temos 11 Santa Ceia para frente. Toda a Santa Ceia, quando nós chegarmos aqui, nós vamos relembrar a aliança que Deus tem conosco. Deus tem uma aliança com cada um de vocês. Deus tem uma aliança comigo. Todas aquelas pessoas que se levantam contra mim, se levantam contra essa igreja, se levantam contra a tua vida, ele se levanta contra o próprio Deus, ele compra a briga com o próprio Deus. A nuvem quer dizer a proteção de Deus. Todos os dias a proteção de Deus vai estar sobre cada um de vocês, todos os dias. Todos os dias. Coloca isso no seu coração. Dissipado seria todo os teus inimigos. Deus está dizendo que nós poderemos ter inimigo, enfermidade, doença, problema financeiro, problema emocional, podemos ter na nossa vida, mas Deus vai derrotar todos eles no tempo de Deus. Não desanime em nenhum momento. Não desanime em nenhum momento. Seja forte, seja corajoso. Saiba que Deus tem uma aliança com você. Aliança quer dizer casamento. Casamento não se quebra. Eu dizia e relembro hoje, aliança é marcado como comprometimento. Nunca esqueça essa palavra. Você tem um comprometimento. Quando você olha na mão de uma pessoa casada, você vê uma aliança. Quando você vê essa aliança, você vê que essa pessoa tem um compromisso, tem um comprometimento. Ela é comprometida com alguém, ela tem dono. Então você tem dono, a tua esposa tem dono, o teu marido tem dono, você como filho tem dono, essa igreja tem dono. Essa igreja é do Espírito Santo, essa igreja é do Senhor Jesus Cristo, essa igreja ela é do Pai Eterno, essa igreja ela tem dono. Então todas as vezes que se alguém ou alguma coisa se levanta contra essa igreja, se levanta contra o próprio Deus. Então você tem uma aliança.
Só que a aliança ela faz sobre entre duas pessoas, não esqueça. Através de um casamento, através de uma renúncia. Qual a primeira renúncia para o teu casamento que você teve que fazer? Renunciar à casa do teu pai, o conforto do teu pai. Talvez a vida que você levava antes de casar, talvez ela era melhor do que quando você leva agora, tinha menos dificuldade. Mas só que você assumiu um compromisso. Talvez lá no mundo, lá fora, o mundo dava tudo o que você quisesse. Quantas pessoas têm dinheiro? Quantas pessoas têm fama? Quantas pessoas têm muitas coisas no mundo lá fora? Tem carro, tem fazenda, tem tudo. Mas talvez não tenha o que você tem hoje. Que é o quê? A certeza da salvação. A certeza da salvação. Porque tudo passa na nossa vida. A única coisa que permanece para sempre é a sua semeadura. É aquilo que você semeia. É a única coisa que é imutável. O nosso carro passa, a nossa casa passa, os nossos amigos passam, tudo passa, mas uma coisa não passa: aquilo que você semeia aqui, você irá colher no céu. Aquilo que eu semeio aqui, eu irei colher no céu. Mas só que tem algo que eu gostaria de falar para você nesta noite, que está escrito lá no livro de Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. É algo muito importante, que é o que? As decisões que nós tomamos na nossa vida. Vê bem, as decisões que eu tomo na minha vida, ela vai influenciar para o bem ou para o mal na minha vida. Quantas pessoas tomaram decisão movido por emoção, vão se arrepender lá na frente. Quantas pessoas tomaram decisões movido por emoção lá atrás, estão pagando o preço hoje. Mas Deus coloca nas nossas mãos o poder para mudar, para alterar o nosso futuro. O seu passado é impossível, mas o seu futuro você pode alterar. Deuteronômio capítulo de número 11, versículo 26. Lê comigo, diz: eis que hoje, diga hoje, eu ponho diante de vós bênção ou maldição. O que Deus tem colocado na nossa frente: ter uma vida abençoada ou ter uma vida amaldiçoada. Ter um 2025 repleto de bênção ou ter um 2025 repleto de maldição. São nossas escolhas que vai alterar o nosso futuro. É aquilo que você escolhe agora. São as suas decisões que você toma agora. Só a minha decisão que eu tomo agora. Não é o teu pai, não é a tua mãe, é você. Não é o teu marido, não é a tua esposa, é você. Deus fala, eu coloco na tua frente hoje uma grande bênção, mas uma grande maldição também. Aí ele continua dizendo: bênção quando os ouvires a minha palavra e colocar em prática. Maldição quando os ouvires a minha palavra e não praticares a minha palavra. Muitas pessoas pensam que só a arca da aliança trazia a eles a bênção de Deus na vida deles. Não era verdade. A arca da aliança era um símbolo de Deus. A Bíblia é a nossa arca da aliança, é um símbolo da palavra de Deus. Se nós pegarmos essa Bíblia e colocá-la aberta na nossa estante, é uma palavra que vai trazer bênção, mas se nós começarmos a praticar o que nela está escrito, ela vai abençoar a nossa vida. É igual uma semente. Você vai lá e pega um saco de boa semente. Eu sei que tem lavrador aqui. Você dá um saco de boa semente para uma pessoa, e ela pega aquela boa semente e planta, ela vai ter boa colheita. Mas se você der um saco de boa semente para uma pessoa,
A mesma semente que você der para aquela pessoa boa, que plantou, você der aquele saco de semente para o vagabundo, para o preguiçoso, ele vai deixar lá na tuia, ele vai deixar lá no quarto, vai estragar. Assim é a Bíblia. A Bíblia por si própria não salva ninguém. Na mesma Bíblia que ela te salva, ela te condena. A Bíblia que diz que você vai para o céu, ela diz também que você vai para o inferno. A Bíblia que diz que leva você diante de Deus, ela manda você para o inferno. A Bíblia fala algo que eu estava lendo esse dia, que a Arca da Aliança, que simboliza a palavra de Deus, ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 20 anos. Quando se colocava a Arca da Aliança na frente, as pessoas tremiam. Não era pela Arca da Aliança, é por aquilo que ele representava. Quando as pessoas faziam a coisa certa, que Deus mandava fazer, aquilo era um símbolo de poder. Quando eu começo a praticar essa palavra, o nosso inimigo vai tremer à nossa frente, teremos vitória. Se nós começarmos a praticar o que está escrito nessa palavra, tudo vai mudar nessa igreja. Se nós começarmos a pregar o Evangelho, como a Bíblia nos manda pregar, se cada um de nós esse ano trazer pelo menos uma pessoa para essa igreja, não estou falando duas, eu estou falando uma, ela não cabe. Olha do teu lado, quantas pessoas tem aqui hoje? Imagine esse ano você trazer mais um. Não tem lugar aonde colocar a pessoa. Aí você vê, sinal que nós não estamos plantando a semente que foi dado a cada um de nós. Porque é impossível você plantar boa semente e você não der o bom fruto. Não tem como. É impossível você não colher, você que planta. Não tem como. Se nós não estivermos colhendo, é sinal que nós não plantamos. Não adianta só ter a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Abinadab oferecia água. Nunca Deus mandou oferecer água, jogar água em cima da aliança, da Arca da Aliança. Deus mandou fazer sacrifício. Aí a Arca da Aliança foi para a casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E a Bíblia diz que nesses 3 meses, Deus fez muito mais do que fez na casa de Abinadab. Por quê? Porque Abinadab mudou as suas atitudes. Obed-edom mudou as suas atitudes. Obed-edom fez o contrário do que Abinadab fez. Quando eu começo a fazer ao contrário daqueles que não fazem nada, Deus retribui tudo aquilo que eu faço para Ele. Você quer ter 2025 abençoado? Comece a fazer aquilo que o outro não fez. Comece a mudar as suas atitudes. Comece a orar, a Bíblia manda nós orar. Comece a meditar na palavra de Deus. Comece a ganhar pessoas para Cristo. Você sabe o que acontece, irmão? Desculpe a franqueza. Quando é para nós mesmos, nós fazemos muito. Quantas pessoas levantam de madrugada para trabalhar? Quantas pessoas ficam 12 horas, 8 horas de pé trabalhando? Quantas pessoas correm de um lado para o outro, mas não fica 1 hora de pé adorando ao nosso Deus? Não perde meia hora durante o dia para sentar para ouvir Deus falar. Você sabe quem vai prosperar nos teus caminhos? Se chama Jesus. Nós falamos no Espírito Santo. Estou falando de alma e de coração, que mal nós conhecemos. E o Espírito Santo, ele é o selo da igreja. O Espírito Santo é a única pessoa que fica permanente com a igreja. E eu pergunto para você, quem ele é? Se você conseguir falar 3, 4, 5 qualidades dele, é muito. O Espírito Santo, ele quer conduzir a cada um de nós, obedecermos a palavra do nosso Deus, a colocar em prática aquilo que nós ensinamos para os outros. Paulo fala: subjugo a minha vida na servidão, que
eu ensinando aos outros, eu tomo cuidado para que eu não venha falhar naquilo que eu estou ensinando. É tipo eu falar para você, irmão, você tem que dar o dízimo, e nunca você veio eu dizimar. Falar, irmão, você tem que ofertar, e você nunca veio ofertar. É tipo eu falar para você, irmão, você tem que orar, e você nunca veio eu num lugar orando ao meu Deus. A Arca da Aliança apenas na nossa casa, a Bíblia apenas na nossa casa, não muda a nossa vida. Mas quando eu começo a praticar, quando eu começo a colocar em prática tudo aquilo que está escrito nessa palavra, são as minhas decisões. Eu quero dizer em nome de Jesus, pelo amor de nosso Deus, toma a decisão certa nesse mundo. Toma a decisão certa. Deus vai mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus é Pai. A própria palavra do nosso Deus diz que pai, que o filho pedir pão, ele vai dar pedra, que pedir peixe, ele vai dar serpente, para ele comer escorpião. Se vós, sendo mal de natureza, sabe dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o Pai Celestial não vai dar para cada um de nós aquilo que nós pedimos. O problema é que nós temos que mudar a nossa atitude. Falar para as outras pessoas é a coisa mais fácil. Você precisa amar sua esposa, viu, irmão? Aí você me pergunta, pastor, você ama? Eu falo, Marcelo, você precisa trabalhar mais para Jesus. Aí você pergunta para mim, pastor, o senhor trabalha? Eu digo, Marcelo, você precisa evangelizar. Você diz, pastor, quantas pessoas o senhor evangelizou hoje mesmo? É isso que é o difícil. Mas quando eu começo a fazer primeiro, eu atraio as bênçãos de Deus que estão escritas nessa Bíblia sobre a minha vida. Deus nunca vai te forçar você a fazer nada. Ele vai te dar opção. Ele vai dar opção para mim. A nossa igreja hoje, ela é o resultado de cada um de nós. O retrato dessa igreja aqui somos nós. Porque a igreja não é quatro paredes. A igreja são pessoas. A igreja são gente. Quando alguém fala da minha igreja, ela está falando de você. Quando alguém fala bem da minha igreja, ela está falando de você. Porque essa igreja sem você, ela não é nada. Se eu tirar vocês daqui, tirar esses bancos, colocar aqui uma discoteca, ela vai se tornar um salão de baile. Jesus só estará aqui se você estiver. Cristo vai estar aqui na medida que nós clamamos a Ele. Quanto mais nós clamarmos a Ele, mais Ele estará conosco. Por isso precisa, a igreja ela é viva. A igreja ela tem corpo, ela tem alma, ela tem espírito. A igreja ela pensa, ela tem atitude, ela tem boca. A igreja ela pensa, a igreja ela vê. São as nossas atitudes que vai fazer a nossa igreja chegar aonde nós queremos que chegamos. Mas Deus só coloca algo na nossa frente muito importante. Você vai tomar a Santa Ceia hoje. Mas primeira coisa, aplica o seu coração no seu caminho. Pergunte para Deus e para você mesmo, o que eu preciso mudar. A Bíblia diz aqui em São Mateus, capítulo 7. Capítulo 7. São Mateus, capítulo 7. Versículo de número 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Olha aqui, Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho, daquele caminho que conduz à perdição, e muitos são aqueles que entram por ela. Então a porta que conduz ao céu, ela é estreita. Por isso que a vida do cristão muitas das vezes não é tão fácil. Você pergunta para mim, pastor, quanta luta? Quantos de vocês não têm luta com o filho? Quantos de vocês não têm luta com o marido? Quantos de vocês não têm luta com você mesmo, com doença, com enfermidade, com problema financeiro e problema emocional? Ser crente não é fácil, mas é a porta estreita. Você está plantando em Cristo quando você não abre mão de servir a Deus. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, mas escolheram não estar? Quantas pessoas, querido,
passou pela frente dessa igreja agora, nesse momento, mas não decidiram entrar. Quantos apelos nós fazemos para que a pessoa possa ir para o céu? Aí você pergunta para mim, pastor, como eu posso ir para o céu? Aceitando a Jesus, aceitando a sua vida, aceitando o seu sacrifício, aceitando a sua morte e aceitando a sua vida, para que você possa ter vida eterna. Mas a Bíblia diz: pelos seus caminhos, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Deus precisa de tempo. Dê tempo para Deus. A igreja não é uma varinha de condão. Dê tempo para Deus trabalhar na sua vida. Dê tempo para Deus. É igual um lavrador, ele planta, mas muitas vezes quando ele planta não dá preço, ele guarda, ou talvez ele perde, mas ele não desiste de plantar. O ano que vem ele acredita que ele vai colher, ele continua perseverando. É isso que Deus ensina na sua palavra: não desista. Talvez o ano passado você não teve vitória. Aí ele começa a pensar: o que eu fiz de errado? Aí eu deixei de colocar calcário, eu deixei de colocar adubo, eu vou corrigir o solo, e eu deixei de plantar boa semente. Ele vai lá e coloca calcário, ele coloca adubo, ele pega uma semente melhor e ele começa a plantar, ele dedica mais, aí ele tem resultado melhor. Tenha resultado melhor, irmão. Você não precisa ir para o céu sofrendo. Você não precisa ir para o céu dizendo: Senhor, graças a Deus eu cheguei, porque se o Senhor demora mais meia hora, eu tinha ido para o inferno. Mas chega no céu cantando. É o cuidado que você vai ter com a tua vida que vai dizer como você vai chegar lá. Eu fui fazer um exame esses dias, periódico, do meu coração, de ver como estava a minha pressão. Muitas das vezes nós temos que fazer isso na nossa vida espiritual, analisar a nossa vida espiritual. Assim como nós fazemos exame do nosso corpo físico, nós temos que fazer da nossa vida espiritual. Aí o médico falou para mim: pastor, o que você faz de atividade? Eu digo: eu não faço nada por enquanto. Eu fazia. Ele diz: volta a fazer urgente, porque tem pessoas que vai chegar aqui com 80 anos rastejando, com andadorzinho tremendo e rastejando. E tem pessoas que vai chegar aqui com seus 75, 80 anos, firme, caminhando e dizendo: tudo bem, doutor? Tranquilo? Como é que está, doutor? E ele olhou para mim e diz assim: como é que você quer chegar? Tem pessoas que vai chegar no céu rastejando. Vai chegar rastejando, dizendo: Deus, não aguento mais. Aquele mundo era um inferno. Aquele mundo era terrível, Pai. Aquele mundo eu já não aguentava mais, eu estava a ponto já de desistir. E tem pessoas que vai chegar no céu dizendo: olá, Jesus, tudo bem aí, Jesus? Como é que está, Cristo? Olha, Jesus, foi top. Ganhei muitas almas para Jesus. Fui na igreja, arrebentei, orei, pulei, fui cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, o Senhor voltou rápido demais, Jesus. Ganhei muitas almas para o Senhor. Louvei o Senhor, adorei ao Senhor poderosamente. Estava muito feliz. Seja feliz, irmão. Não deixa o diabo roubar a tua felicidade, porque nessa Bíblia diz que Deus diz assim: amado, desejo que você vai bem em todas as coisas e tenha saúde. Mas para isso acontecer, você precisa, eu preciso, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, assim como nós precisamos cuidar da nossa vida física, atividade física. Nós precisamos fazer atividade espiritual. Quanto mais você envolve com as coisas de Jesus, mais forte você fica, mais perseverante você fica. Quanto menos você envolve com as coisas de Jesus, mais fraco você fica, porque você pega prazer naquilo que você pratica sempre. É real. Aquela pessoa que joga bola continuamente gosta de bola. Aquele que não joga detesta a bola. Aquele que faz caminhada gosta de caminhar. Aquele que não caminha odeia caminhar. Aquele que vai para uma academia fazer atividade física, começa nos primeiros dias, não é fácil, irmão, dói o corpo, cria aquela dor tremendo, mas com o passar de tempo você passa a gostar e vai fazer um bem para a tua família. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Orar não é gostoso.
Irmão, eu estava hoje 6 horas da manhã aqui com um grupo grande de diácono orando aqui dentro dessa igreja. Não é fácil orar, mas passa um tempo, você luta para não acabar. Como passa a ser gostoso. Você está entendendo? Ler Bíblia não é fácil no início. Já estou na 14ª vez lendo a Bíblia, estou em Gênesis. Ler a Bíblia todo dia não é fácil. Ler um bom livro todo dia não é fácil. Mas depois que você passa a ler, você pega gosto, trabalha na obra de Deus. Mexer com a lavoura não é fácil. Mas depois que você começa a mexer com a terra, porque você é terra, Deus escolheu você para cuidar da terra. Deus é lavrador. Porque quem plantou as primeiras coisas na terra foi Deus. Você passa a amar, você passa a gostar, envolva-se com as coisas de Deus, porque a Bíblia fala: dos meus olhos procuro os fiéis da terra, que andam em caminho justo, esse vai me servir. Quanto menos você trabalha na obra de Deus, menos o teu espírito vai querer que você trabalhe. Sabe o que ele vai dar para você? Ocupação. Aí você fala: não posso evangelizar porque eu estou ocupado, não posso trabalhar na obra porque eu estou ocupado, não posso pregar o evangelho porque eu estou ocupado. Eu vou fazer da minha forma. Deus não quer que você faça da sua forma, não, irmão. Se Ele quisesse, Ele não tinha escrito um manual, Ele não tinha escrito a Bíblia, Ele não tinha dado os 10 mandamentos. Ele tinha colocado Adão e Eva no jardim do Éden e falado assim: você faz do jeito que você achar que é certo. Deus colocou regra, diz: você pode comer de todos os alimentos, mas da árvore da vida você não come. Nesta casa tem regra. Você é pai, você chega para os teus filhos e fala assim: filho, aqui você chega a hora que você quiser, come a hora que quiser, dorme a hora que quiser, faz tudo que você acha ser certo ou não. Você faz isso na tua casa? Não. Mas na obra de Deus também existe regra, porque Deus sabe o que é o maior, o que é o melhor. Deus sabe o que vai dar certo na nossa vida, porque Deus conhece o ontem, Ele conhece o hoje, Ele conhece o amanhã. E Ele sabe, querido, quanto mais nós obedecemos os seus mandamentos, quanto mais nós colocamos em prática a sua palavra, mais abençoado nós somos. Se as coisas não têm dado certo, muda a semente. Começa a mudar a semente. Começa a colocar os teus caminhos na mão do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: entrega o caminho a Jesus, confia nele e Ele tudo te fará. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Porque se Deus não puder fazer na minha, na sua ou na nossa vida, você com a sua própria força não consegue. Tudo o seu sucesso e o seu fracasso está nesta palavra. O meu sucesso está aqui, o meu fracasso também está aqui. A porta do céu está na Bíblia, mas a porta do inferno também está escrito nela. Os caminhos do céu está escrito aqui, e os caminhos do inferno também está aqui. Porque todos os dias a Bíblia diz que vai diante de Deus o santo. E Jó fala que os santos apresentaram diante do Senhor os filhos de Deus. Os filhos de Deus apresentaram diante do Pai. Quem é filho de Deus, diga amém. Amém. Mas no meio estava Satanás. Aí eu descobri que Satanás, quando nós apresentamos diante de Deus, Satanás apresenta para o quê? Para nos acusar. E Deus olha para Jó e diz: está vendo como Jó é fiel? Deus quer olhar para você, né? Quer olhar para mim? Quer olhar para você, pastor Anderson, pastor Carlos, pastor Pardim? Deus quer olhar para você, pastor Pardim, e dizer: você está vendo, Pardim? Ele é um homem fiel, íntegro, que desvia do mal. Ele ora pela sua família, pelos seus filhos. É isso que Deus quer falar, irmão. É por isso que nós servimos a Santa Ceia, reformando a nossa aliança com a sua palavra. Você está aqui nesta noite porque você ama Cristo, cheio de defeito, porque o nosso filho, nós temos que falar com ele todo dia. Na minha casa, quando vai Anthony, vai Benício, eles correm, vem para cá, você fala: Antônio, Benício, não faz isso, daqui a pouco ele está fazendo.
Você corrige, eles ficam no canto, daqui a pouco ele está fazendo de novo. Ele está fazendo de novo. Deus vai corrigir você quantas vezes for necessário, porque quem ama corrige. Puxa a orelha do teu filho, corrige ele. Isso é um gesto de amor. Jesus te ama, querido. Quando você pegar esse pão na sua mão, se agradece a Deus, não peça nada não, porque Ele te amou, Ele morreu no teu lugar, Ele tomou as minhas enfermidades, e eu acredito pelas suas pisaduras, e eu fui sarado. Quando você crê em Jesus, você não perde nada. Por alguma coisa que Deus tem para dar na tua vida, pode demorar um pouco mais, mas o que há de vir virá e não tardará. Não se desespere. Coloca o teu coração a servir a Deus, que Deus trará de volta tudo que o diabo roubou da tua vida, tudo que o diabo roubou dessa igreja, tudo que o diabo roubou de nós, tudo que o diabo roubou na tua vida financeira, emocional. Deus vai trazer muito mais do que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua família. Não desespere. Você pode aplaudir a Jesus.